Quantas vezes você já ouviu? Ah, vai pedir para sua mãe, se o seu pai deixar, eu deixo. É muito comum os filhos quererem alguma coisa, ficarem disputando o direito com os pais. E aí os dois precisam ter o mesmo discurso, senão a autoridade vai embora. Fernando Zanluc, boa tarde. Boa tarde. O pai que desautoriza a mãe que acolhe demais, os dois têm que falar a mesma língua, senão o filho não vai ser gente de bem, né? No começo, principalmente quando a criança é bem pequena, está mais ligada à mãe, o pai precisa avalizar as decisões da mãe, a autoridade da mãe. À medida que a criança vai crescendo e a mãe apresenta o pai ao filho, ela precisa avalizar a autoridade do pai. É claro que quando vai crescendo, as coisas existem diferenças de opinião. Então a criança pode, aos poucos, quando for crescendo, ir aprendendo a lidar com isso. Olha, teu pai não gosta disso, eu não me importo tanto, mas vamos decidir o que se faz. Mas tem que ser tudo bem claro. E quando um toma uma decisão, o outro não está, talvez, o outro não pode simplesmente desfazer. Tem que conversar antes, né? Pode até mudar. Mas, por exemplo, você toma uma decisão, sua esposa não concorda, vocês conversam e você retoma. Ela não pode chegar e falar, não, teu pai falou, não vale, pode fazer. Quando o filho é adolescente, que ele consegue retrucar já, quando ele consegue argumentar com os pais, fica um pouco mais difícil, né? O adolescente ele tem que retrucar, assim, quer dizer, ele tem uma fase de rebeldia que é saudável e necessária, né? Com a filha adolescente é complicado, você não manda mais, você não diz mais. É aquilo que eu costumo dizer, com o adolescente tem questões negociáveis e inegociáveis. Então, algumas você negocia, outras você não negocia. E com o adolescente, em algumas situações, você tem que falar assim, ó, na minha opinião, tem que fazer assim, mas você pode fazer assado. Agora, escolha e arque com as consequências, porque a adolescência é um treino para a vida adulta. Ele tem que começar a arcar com as consequências. Tem pais que querem que os filhos sejam responsáveis e maduros, só que não quer que eles sofram. E às vezes eles precisam passar pelo sofrimento para poder amadurecer. Duas situações aqui de perguntas, uma situação de duas perguntas parecidas. O Ezequiel diz o seguinte, já passei por várias situações, sou separado. Uma delas foi que eu falei que não ia dar um celular para minha filha mais velha. A mãe dela simplesmente fez o contrário, acabou comprando o celular para ela. Afinal de contas, quem tem razão? E a Franciele, ela é de Apucarana, ela diz que está separada há 3 anos, tem uma filha de 4, ela mora com o pai há 6 meses. Queria saber como agir quando eu falo não e ela fala, meu pai deixa. E diz que isso acontece frequentemente. Então, complicado, né? Quando são separados, por exemplo, na questão do celular, o pai pode dizer, olha, não acho bom você ter um celular ainda por causa disso. Tem as questões boas do celular e ruins, os perigos que nós já conversamos aqui, inclusive. Agora, se a mãe resolve dar, aí o que ele pode dizer, olha, não concordo por causa disso, mas se você e sua mãe decidiram, tudo bem, mas cuidado com as consequências que isso pode trazer. Você não pode impedir também. São duas pessoas diferentes, com opiniões diferentes. Com relação assim, meu pai deixa, minha mãe não deixa, eu costumo falar, quando os pais são separados, vai na casa de um, na casa do outro, não tem que falar que é melhor ou pior. A casa do pai tem essas características, ele tem esse ponto de vista, lá pode algumas coisas e não pode outras. A mãe é a casa da mãe, ela tem algumas características, alguns valores, lá pode umas coisas, não pode outras. Não pode entrar em mérito de melhor ou pior, mas é que é diferente. Porque senão você bota a criança numa situação muito complicada. Ela vai ter que escolher quem está certo, pai e mãe. E para isso, para a criança é muito ruim. Quanto mais nova, pior fica. Como lidar com os avós que dão muito pitaco na educação dos nossos filhos? Enquadra. Eu sei que os avós, por exemplo, seriam os avós dos meus filhos, seriam meus pais mais velhos e tal. É difícil você enquadrar pessoas mais velhas, é difícil você pôr limite em pessoas mais velhas, mas você pode conversar e falar que esse tipo de comportamento mais estraga do que faz bem. Ser bonzinho demais não ajuda ninguém, porque o mundo lá fora não é bonzinho demais e a pessoa precisa lidar com a realidade, que assim, as pessoas não vão ser boazinhas o tempo todo, quando acabar a mesada vai dar mais dinheiro, porque quando acabar o salário o patrão não vai mais dar dinheiro, né? Se comer doce antes do almoço não tem problema? Tem, porque você vai ficar acima do peso, diabético, sei lá, alguma coisa assim. Então, ser bonzinho demais nunca fez bem na educação. Quando a gente trata um filho de forma diferente do outro, ela tem 3 filhos, os filhos têm muito ciúme um do outro. Como é que faz para poder lidar, colocar na balança todo mundo na mesma medida? Bom, primeiro que nenhum filho é igual ao outro. Tem um filho que é mais carinhoso mesmo, pede mais colo, dá mais abraço, aí outro reclamar, você é mais carinhoso que ele, mas ele não vê que ele também é mais arredio. Ou, por exemplo, numa briga, você chega e estão os dois brigando. Ele fez isso, ele começou. Eu costumava fazer com meus filhos assim, olha, eu não vi quem começou, mas vocês têm 2 minutos para resolver essa questão, se a briga for por um computador, pela TV, se vocês não resolverem, eu tomo a questão. Quer dizer, quando você tem que ser imparcial, quando você não sabe o que aconteceu. E explicar para cada filho, olha, às vezes uma criança nasce com um problema de saúde, requer mais atenção, ou então um bebezinho que nasce, o outro fica enciumado. Conversar de maneira clara e, assim, bem objetivo. Olha, isso acontece por causa disso. Até para
os pais também perceberem, porque às vezes a gente se identifica mais com o filho do que com o outro, ou o filho se identifica mais com você do que o outro, para você também prestar atenção se você realmente não está fazendo isso, porque pode acontecer. Como fazer para que meu filho entenda que aquilo que eu estou falando para ele é para o bem dele e para o futuro dele? Bom, nós, enquanto pais, nós não devemos esperar que os filhos gostem de tudo que nós falamos para eles. Tem hora que eles vão ficar bravos, tem hora que eles vão ficar frustrados, tem hora que eles vão ficar magoados e você tem que bancar isso. Ou seja, você não pode ser aquele pai que quer sempre ser amado. Às vezes é um ditador amado, não existe, né? Então tem hora assim que, olha, isso é para o seu bem, mas você é chato, é o pai que Deus te deu, então você se vira comigo. Você é medroso, ou então você é muito rígido. Você tem que bancar. Se você dá uma regra e você assina embaixo, a criança vai aprender que isso é bom, inclusive essa postura. Legal. Bom, toda terça-feira o Zanluc está aqui para falar de diversos temas relacionados à educação dos filhos, comportamento. Você tem alguma sugestão para a gente, 9972-5178, pode mandar, que na semana que vem a gente conversa. Zanluc, valeu. Até a próxima. Obrigado.